Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu vou falar sobre um assunto bastante interessante e bastante atual. O tema do vídeo de hoje é uma introdução a Machine Learning. Provavelmente você já ouviu falar de Machine Learning, que em português significa aprendizado de máquina. E deve ter uma ideia de que esse aprendizado de máquina ou Machine Learning está relacionado com o tópico inteligência artificial. Mas de que forma? Será que Machine Learning e inteligência artificial são a mesma coisa? Será que estão muito relacionados? E para que serve, afinal de contas, o Machine Learning? É desse assunto que eu quero falar nesse vídeo com vocês. A grande sacada do Machine Learning, ou do aprendizado de máquina, é a construção de modelos, algoritmos, que são utilizados para executar tarefas específicas sem que sejam propriamente programados para isso, ou seja, sem que sejam programados de forma explícita para realizar aquelas tarefas. Para isso, os algoritmos de Machine Learning vão utilizar grandes quantidades de dados durante um processo de treinamento inicial e vão empregar também algoritmos e técnicas matemáticas bastante sofisticadas para atingir esses objetivos. E qual que é o objetivo? Aprendizado de máquina. O nome ele diz exatamente do que se trata. É uma máquina que consegue aprender alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? É a realização de tarefas específicas. Então, em vez de a gente programar a máquina para ela fazer exatamente o que a gente quer, a gente deixa a máquina aprender como fazer aquela tarefa específica e aí ela vai realizar as tarefas que a gente precisa. E por que eu faria isso? Por que não simplesmente programar a máquina para fazer o que eu quero do jeito que eu quero? Porque muitas vezes a gente não sabe como programar a máquina para realizar determinadas tarefas que são muito complexas. Às vezes é simplesmente impossível conseguir programar uma máquina para realizar algum tipo de tarefa específica ou de ação específica. Então a gente tem que deixar a máquina aprender por si própria e aí ela vai conseguir realizar as ações. Por exemplo, Machine Learning vai encontrar um monte de usos na indústria, na medicina, aplicações militares, na construção de algoritmos e equipamentos que realizam tarefas específicas que a gente não consegue programar de antemão, ou a gente não consegue entender ou perceber de antemão. Uma dessas tarefas é, por exemplo, o reconhecimento facial. Reconhecimento facial, que você também já deve ter ouvido falar, já deve ter usado, provavelmente se usou algum tipo de aplicativo de celular para reconhecer o teu rosto, é um tipo de tarefa que a gente, como ser humano, consegue fazer com bastante facilidade. Você consegue reconhecer os rostos das pessoas. Mas quando as pessoas são muito parecidas entre si, a gente, como humanos, mesmo sendo humanos, a gente tem um pouco de dificuldade para diferenciar rostos. E se for um rosto que passa rapidamente, por exemplo, num corredor ou no meio de uma multidão, é bem difícil a gente conseguir fazer esse reconhecimento. Um algoritmo de Machine Learning consegue fazer isso com muita facilidade, inclusive enxergando detalhes muito específicos que a gente, nem olhando com muita atenção, consegue. E se a gente não consegue nem entender que detalhes são esses, como é que a gente vai programar a máquina para realizar a tarefa de acordo com esses detalhes? A gente não consegue. Então, um algoritmo de Machine Learning vai ser utilizado para realizar esse tipo de tarefa. O Machine Learning, na verdade, é um subcampo da inteligência artificial e está relacionado também com a ciência de dados. Tá? Esse termo Machine Learning, aprendizado de máquina, ele foi criado em 1959, por um cientista da computação, pioneiro da pesquisa em inteligência artificial, chamado Arthur Samuel. E ele definiu o Machine Learning, essa expressão, como sendo o campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Assim, o Machine Learning é um campo da inteligência artificial, portanto, Machine Learning não é igual à inteligência artificial, mas está incluído nesse campo que é maior, nessa área de estudo que é muito maior. Tá? Então, Machine Learning é uma parte da inteligência artificial, mas é uma das partes mais importantes. A inteligência artificial em si é o estudo de formas de como a gente pode construir máquinas e sistemas que conseguem resolver problemas de forma inteligente e criativa. Já o Machine Learning, como a gente acabou de citar, é a construção de sistemas que conseguem aprender com o tempo ou com conjuntos de dados e melhorar os seus processos, melhorar as suas ações. E onde que a gente usa Machine Learning hoje em dia? Bom, Machine Learning tem uma série de aplicações muito interessantes, muitas delas você já usou inclusive.
Algumas delas incluem, por exemplo, reconhecimento de imagem e de fala, detecção de fraudes bancárias, sistemas de recomendação, por exemplo, Netflix, quando te recomenda um filme, uma série, ou uma loja online, quando te recomenda uma compra na sequência, está usando Machine Learning para tentar determinar o que você vai gostar e está mais propenso a comprar na sequência. Em diagnóstico médico é muito empregado o Machine Learning porque ele consegue, esses algoritmos conseguem enxergar detalhes e padrões que a gente não consegue. Isso pode ser muito útil na detecção bastante precoce de doenças, por exemplo, como câncer e outras doenças mais. Muito usado em processamento de linguagem natural. E se você já usou um chat GPT, você já usou Machine Learning, mais precisamente Deep Learning, que ainda é um tipo específico, né? É um tipo de tecnologia englobada dentro do Machine Learning. Vou falar sobre Deep Learning em um outro momento, tá? Mas faz parte do conjunto. Inclusive tem vídeo de chat GPT aqui no canal, não deixe de assistir. Tá? Marketing e vendas, previsão do tempo e N outras aplicações. Então Machine Learning, o aprendizado de máquina, é amplamente usado hoje. E é dessa forma que a gente tem a inteligência artificial já impregnando o nosso dia a dia. Não existe uma inteligência artificial geral, aquela inteligência dos filmes, né, dos seres robóticos que conseguem entender e saber tudo, e talvez demore décadas para que surja isso, mas a inteligência artificial na forma de Machine Learning e outras técnicas já existe e é amplamente empregada no nosso dia a dia, mesmo que você não perceba que está usando. O aprendizado de máquina tem várias categorias, né? Existem várias categorias que a gente costuma utilizar para construir os modelos. Os modelos são os algoritmos. Você vai ter um aprendizado de máquina supervisionado, não supervisionado e o aprendizado por reforço. E a gente também pode considerar uma outra categoria que seria o semi-supervisionado. Qual que é a diferença entre esses três principais tipos ou categorias de aprendizado de máquina? No aprendizado supervisionado, um modelo, o algoritmo, ele é treinado usando dados rotulados. Ou seja, você alimenta o algoritmo com dados, com um problema e com a solução desse problema. Basicamente, meio por cima, mas a ideia é essa. E o algoritmo ele tem, a partir desse problema inicial, que chegar nessa solução e assim ele aprende como solucionar aquele tipo de problema, ou como reconhecer aquele tipo de padrão. E você alimenta esse modelo com milhões e milhões e milhões de dados, até que ele consiga depois extrapolar esse reconhecimento, esse aprendizado, e consiga ler informações, obter dados que ele não tinha ali no seu conjunto de treinamento e consiga chegar a respostas em cima desses dados também. E assim a gente diz que ele aprendeu a reconhecer padrões fora dos seus dados de treinamento, do conjunto de dados que alimentou o modelo. Dessa forma ele consegue fazer previsões. Já o aprendizado não supervisionado é aquele no qual a gente fornece dados para alimentar o modelo, para treinar esse modelo, mas esses dados não são rotulados. Então você joga os dados, mas não tem nenhum tipo de associação explícita entre eles. O próprio modelo tem que descobrir sozinho. Geralmente a gente usa o aprendizado não supervisionado para fazer categorização ou classificação de informações. Por exemplo, classificar os clientes de uma loja em perfis distintos de vendas ou de gostos. Então o aprendizado não supervisionado tem bastante aplicação aí. E o aprendizado por reforço é parecido como quando a gente ensina, por exemplo, um cãozinho a fazer truques, né? Toda vez que o cãozinho acerta o truque, você dá um petisco para ele, né? Reforçando assim aquele comportamento. No caso do Machine Learning por reforço, o reinforcement, a ideia é mais ou menos parecida, né? O sistema ele tenta chegar a um resultado, um processamento, e toda vez que ele acerta esse processamento, ele recebe uma espécie de uma recompensa. Tá? Claro que a recompensa não é um biscoito, mas sim um tipo de dado especial que vai alimentar o sistema. Ou seja, nesse caso, o modelo aprende por tentativa e erro. Tá? Então esses são os três grandes tipos de machine learning, de aprendizado de máquina que a gente tem em termos de categorias, de formas nas quais o modelo vai aprender para poder depois ser utilizado. Muitos algoritmos são usados quando a gente trabalha com aprendizado de máquina. E os algoritmos eles podem ser complexos. Muitas vezes a gente não precisa entrar nos detalhes do algoritmo simplesmente para usá-lo, né, para realizar alguma tarefa. Mas é muito comum
e recomendável que você entenda como funcionam os algoritmos caso você queira se aprofundar no assunto. Exemplos de algoritmos, vou só citar alguns nomes aqui. A gente pode ter regressão linear, por exemplo. A gente pode ter algoritmos do tipo K-means, árvores de decisão, random forest, regressão logística, entre outros. Eu pretendo, em algum momento mais para frente aqui no canal, gravar vídeos explicando como funcionam esses algoritmos e quem sabe até mostrando como implementar e como usar usando alguma linguagem de programação, provavelmente Python, que é uma das linguagens mais empregadas nesse mundo, na programação para machine learning. Tá? Deixa nos comentários aqui embaixo se você acha essa uma ideia interessante, se você tem interesse em assistir vídeos desse tipo. E falando nisso, como é que a gente aprende aprendizado de máquina, machine learning? Caso você queira trabalhar com isso ou desenvolver um projeto, acha interessante, gostou do assunto, inteligência artificial, esse é o futuro, e realmente é, como é que a gente entra nesse mundo? Bom, não é fácil, tá? Aprender machine learning ou qualquer outra tecnologia relacionada à inteligência artificial é complicado, requer bastante estudo, bastante dedicação. Dentro da ciência da computação, eu acredito que seja uma das áreas mais complexas para você trabalhar, mas é bastante recompensadora também. Você vai precisar saber matemática, aqui não tem muito como fugir disso. Tá? Estatística você precisa saber, é imprescindível você conhecer estatística, inclusive estatística avançada. Mas saber matemática, saber álgebra linear é importante, cálculo numérico é importante, cálculo integral também é importante, saber pelo menos o básico disso. Tá? Você vai precisar saber programação, evidente, e as linguagens mais recomendadas são Python, em primeiro lugar, linguagem R também costuma ser bastante utilizada e às vezes algumas outras linguagens também encontram aplicação com machine learning, C++, por exemplo, pode ser usado para construir alguns softwares. Tá? Mas para quem está começando e até na verdade para trabalhar no dia a dia, Python eu acho que é a melhor pedida nesse sentido. E aí, claro, você vai ter que aprender toda a teoria, os conceitos de machine learning, o que é treinamento, o que são os rótulos, o que são os modelos, como funcionam os algoritmos, esses nomes que eu citei anteriormente, regressão linear, como é que funciona o algoritmo de regressão linear e como é que eu implemento ele em código. Saber como funciona o mecanismo do algoritmo é uma coisa, e como é que eu implemento em código, como é que eu alimento e como é que eu obtenho e interpreto os resultados. Você precisa aprender isso também. Você vai usar muitas bibliotecas de software para realizar essas ações. E Python é rico em bibliotecas específicas, a linguagem R também é. Isso vai facilitar bastante sua vida caso você queira realmente estudar machine learning a fundo. E claro, nada melhor do que prática. Então trabalhar em projetos é a melhor forma de você aprender qualquer tecnologia. Onde a gente consegue projetos de machine learning e tecnologias relacionadas que a gente pode trabalhar sem estar empregado, sem estar dentro de uma empresa, por exemplo, ou sem saber como criar um projeto do zero. Você pode usar sites como, por exemplo, o Kaggle, que tem muitos projetos interessantes, competições inclusive, que você pode seguir ou tentar implementar para treinar aí os seus skills, as suas habilidades em machine learning conforme você vai aprendendo essas tecnologias todas que eu citei. Vale a pena? Eu recomendo, vale bastante a pena. Esse é um assunto que eu tenho estudado muito ao longo aí de vários e vários meses. Tá? Devo trazer bastante conteúdo aqui para o canal também e lá para o blog a respeito desse assunto e de outros assuntos correlatos futuramente. Na verdade, brevemente, devo começar a postar bastante conteúdo a respeito disso aqui. Deixe nos comentários aqui embaixo se você acha legal ver esse tipo de conteúdo também aqui no canal da Boson Treinamentos, beleza? Bom, minha ideia então com esse vídeo era trazer uma noção geral do que é Machine Learning, aprendizado de máquina. Tá? Mostrar que essa tecnologia ela é muito importante, ela está entremeada no nosso dia a dia já, vai expandir cada vez mais, em muitos lugares você vai encontrar isso, tem lugares em que você jamais imaginaria que há esse tipo de tecnologia aplicada, ela vai estar lá. Inteligência artificial veio para ficar, né? Passou décadas e décadas com vários invernos, né? Períodos nos quais nada se produzia e era desacreditada e aparentemente a inteligência artificial era um beco sem saída até que surgiu justamente o machine learning. A gente pode até dizer de certa forma que machine learning salvou a inteligência artificial. Tá? Esse é um assunto legal para a gente falar num vídeo sobre história da IA, beleza? E espero então que eu tenha trazido aí um conteúdo relevante, que vocês tenham tido uma noção inicial do que é Machine Learning e que se interessem pelo assunto, porque vai ter conteúdo aqui no canal. Tá?
Deixe seus comentários aqui embaixo sobre o que vocês acham, o que vocês conhecem a respeito disso e que tipo de material ou de vídeo vocês gostariam de ver aqui. História, implementação de algoritmos, filosofia, conceitos. O que você quer ver sobre inteligência artificial e correlatos? Deixa nos comentários aqui embaixo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. Se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!